Terceira parte do quarto capítulo, Desafio de Satanás. Golias dissera: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E ainda: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejemos. Aquela era a própria voz de Satanás, que se gabava de que Deus não tinha alguém que o pudesse derrotar. Satanás, por boca de Golias, pede um homem. Deus prometera no dia da queda de Adão, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Entretanto, milênios se passaram e parecia aos olhos de Satanás que Deus não encontrava o descendente. A semente em condições de enfrentá-lo e esmagar sua cabeça, conforme prometera. Parecia não haver um homem adequado em Israel para enfrentar o inimigo. Quem é um verdadeiro homem? Aquele que se vê em Deus, pois ele foi feito à imagem de seu Criador. Se alguém não conhece a Deus, não sabe quem é destituído de sua real identidade. Só podemos conhecer a nós mesmos quando conhecemos a Deus. As regras do jogo são estabelecidas pelo emissário de Satanás. Dai-me um homem, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17:9. Deus tinha um homem que, na plenitude dos tempos, enfrentaria Satanás. Jesus, o descendente, nascido de mulher, conforme a promessa. Ele o venceria em lugar do seu povo, bem como a todos os seus demônios. Assim, todo o reino satânico lhe seria sujeito. Os filhos de Deus, o povo da aliança, se colocaria acima de todos os principados por causa da vitória daquele homem, ele só. Davi é o homem de Deus que enfrenta Golias. Nessa condição, ele se torna uma figura que aponta para o que há de vir, Jesus Cristo, ungido, o Rei dos Reis. Representará todo Israel e em seu lugar conquistará não só Golias, mas todo o reino filisteu. Davi assume a postura de ungido. Veja sua atitude e linguagem. É bem diferente da de Saul. Manifesta ser senhor da situação e saber para onde vai. Davi tem algo a dizer. Está pronto para assumir o controle da batalha. Por quê? Porque sabe quem é em Deus. O óleo da unção descera sobre sua cabeça e o Espírito do Senhor se apodera dele. Davi não está falando como um simples pastor. Embora quem olhe para o aparato externo o identifique como pastor, por dentro ele já é rei e agirá de acordo com a identidade da unção. Saul e Davi se encontram. Saul toma conhecimento da disposição de Davi em enfrentar Golias e o chama. Com a convicção e ousadia dos que conhecem a Deus e suas promessas, Davi declara: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, 32, 37. Ali estão dois homens ungidos. Um experimentado na vida e na guerra,
outro, um jovem envolvido apenas com ovelhas, um coroado rei e o outro chamado a ser rei. Diante do mesmo problema, um se enche de medo e o outro de coragem. Onde jaz a raiz da diferença? Na visão. Saul vê o gigante Golias, Davi vê Jeová, o Senhor dos exércitos, vencedor de todas as batalhas. Saul vê as ameaças inimigas, Davi vê as promessas divinas. Saul se vê à luz das circunstâncias, Davi se vê à luz da aliança. Saul, ao contemplar o problema, se sente impotente. Davi, ao contemplar o Deus vivo, se sente motivado e encorajado a lutar. Saul antevê a derrota, Davi antevê uma vitória espetacular. O foco da visão faz toda a diferença. Naquele momento, Saul, que detém a autoridade da posição de rei, entrega a Davi, que detém a identidade da unção. É de fato ali que o reino, espiritualmente falando, é transferido a Davi. Vencido pela convicção do jovem, Saul entrega-lhe sua espada e armadura. Simbolicamente, aquela era uma abdicação do trono a favor de Davi. Este, porém, não consegue se mover com as armas de guerra de Saul. 1 Samuel 17:39. Usará o que tem. A vitória não dependerá das armas de Saul, mas de Deus. A qualificação para a batalha não dependerá de experiências passadas, mas da unção. E aqui está uma diferença entre os dois. Saul depende da qualificação humana e Davi da habilidade divina. A experiência que tenho comparada com do inimigo não importa. Quem sou em Deus, isto sim, a identidade da unção faz toda a diferença. Davi parte para a batalha com o que tem na mão, seus instrumentos de pastor. Ele sabe que o livramento de Deus não depende do que temos em nossas mãos, mas das mãos de Deus usando o que temos. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. 1 Samuel 17:40-44. Golias, que representa o desafio de Satanás, estava convencido de que não haveria homem em Israel que pudesse travar um duelo com ele. Estava seguro de que seria bem-sucedido, mas algumas surpresas lhe estavam reservadas. Não sabia ele que assinaram uma sentença quando condicionara a vitória de todo um povo ao triunfo de um único homem que tomaria o lugar da nação. Foi o que aconteceu quando Cristo, ungido de Deus, nosso substituto, enfrentou Satanás na cruz e destruiu o poder da morte. Pela vitória de um só, toda a família de Deus triunfou. Aleluia!